A morte na ciência é o fim irreversível das funções vitais, com destaque para a cessação da atividade cerebral, sendo investigada tanto como um processo biológico quanto em seus aspectos éticos e sociais. Já a morte, de acordo com a filosofia, é vista como uma questão central que aborda o fim da existência humana, suscitando reflexões sobre o sentido da vida, a finitude, a relação entre corpo e alma e o destino da vida após a morte, variando conforme correntes como o materialismo, o existencialismo e o espiritualismo. E a morte, de acordo com as religiões, é vista como uma transição e suas interpretações variam. Por exemplo, a morte no cristianismo é a separação do corpo e da alma, onde é marcado o início da vida eterna, seja no céu ou no inferno e também no purgatório, conforme os atos que você faz durante a sua vida. Já o islamismo é o começo da vida após a morte, com julgamento divino que determina o destino da eternidade. Já o hinduísmo é parte de um ciclo de reencarnação. O budismo envolve renascimento cíclico e busca pelo nirvana. Já o judaísmo possui visões diversas. O espiritismo considera a morte uma passagem para o plano espiritual, onde a alma continua evoluindo. Em geral, a morte ela é entendida como um fenômeno que vai além do físico, envolvendo aspectos espirituais e existenciais. Já na psicologia, a morte é entendida como um evento inevitável, que impacta profundamente o ser humano, sendo analisada em termos de suas implicações emocionais, comportamentais e culturais. E ela é abordada sob diferentes perspectivas, como o luto, que é o processo psicológico de adaptação à perda, que pode envolver negação, raiva, depressão, aceitação. O desenvolvimento humano, que é a compreensão da morte, muda ao longo das fases da vida. A ansiedade da morte, a tanatologia, a psicanálise, pode simbolizar a transformação interna, como a perda de uma identidade, o abandono de antigos padrões de comportamento, ou seja, é tipo um renascimento. Já a morte psíquica é quando Freud aborda a ideia de uma pulsão de morte, que é chamada de thanatos, como uma força destrutiva inerente ao ser humano, que busca quietude ou retorno a um estado inanimado, e essa pulsão contrasta com a pulsão de vida, que é chamada de eros, que promove a preservação e o crescimento. O morrer no desenvolvimento humano é um conceito de morte que faz parte do processo de crescimento, no qual a gente encerra fases anteriores para abrir espaços novos. Exemplos da transição de infância para adolescência ou da vida adulta para a velhice. A morte social, ela refere-se à exclusão ou perda do papel social. Pode ser vivenciada em situações como a aposentadoria, o exílio, o término de relações significativas ou até mesmo a marginalização social. Psicologia existencial, o confronto com a inevitabilidade da morte pode ser fonte de angústia, mas também serve como um catalisador para que as pessoas encontrem significado e propósito em suas vidas. Segundo autores como Viktor Frankl, onde ele fala no seu livro O Sentido da Vida, em como ele superou toda a situação que ele passou e como ele buscou sentido, motivos para continuar vivo. Morrer como metáfora da perda. Morrer pode simbolizar a perda de algo importante, como relacionamentos, sonhos, saúde, exigindo a adaptação e a resiliência para seguir em frente. A perspectiva cultural tem diversas visões sobre a morte, onde as perspectivas influenciam como as pessoas encaram o morrer. Os psicólogos eles podem explorar essas crenças para ajudar os indivíduos a compreender e lidar com suas emoções relacionadas ao fim da vida. Um exemplo que a gente pode dar sobre a perspectiva cultural é o Dia dos Mortos no México, que é um exemplo onde as pessoas eles celebram a morte. Sim, eles celebram como uma parte natural da vida. E os mortos eles são honrados em altares, onde tem oferendas, flores e objetos que eles apreciam em vida. Mas eles celebram. Cada cultura tem uma visão e vivenciam a morte de diferentes formas. Pessoas celebram a morte e outras ficam bastante tristes, mas cada um tem a sua cultura e como eles lidam com aquilo. E a psicologia reconhece a morte como um fenômeno universal que afeta não apenas o indivíduo, mas também suas relações e o modo como dá significado à vida. O desenvolvimento humano e a compreensão da morte. A infância. As crianças pequenas elas não compreendem a irreversibilidade da morte. Podem vê-la como temporária ou reversível. Com o desenvolvimento cognitivo, elas começam a entender a universalidade da morte e podem expressar medos ou curiosidade. A abordagem dos pais
cuidadores é crucial para construir um entendimento saudável. Durante a adolescência, a morte é percebida de forma mais concreta, mas os adolescentes também tendem a experimentar o senso de imortalidade pessoal. Pode surgir uma curiosidade filosófica, existencial, acompanhada de questões sobre o propósito da vida e o medo de morrer. Durante a vida adulta, a morte é vista como mais prática, principalmente quando há responsabilidades familiares. É comum que os adultos reflitam mais sobre a finitude diante de perdas ou doenças. Na velhice, a aceitação da morte tende a ser maior, com foco em revisar a vida, encontrar significados nas experiências e preparar-se emocionalmente. Mas nem sempre é assim, porque muitas pessoas, quando estão na velhice, elas têm medo de morrer. Na real, em todas as fases, muitas pessoas têm medo de morrer. E a morte acaba sendo um enigma, algo que as pessoas tendem a ter medo ou até mesmo desejar a morte. Só que a morte, ela possui diversos significados e ela pode ser interpretada de formas diferentes. Depende do contexto. No sentido literal, ou seja, o sentido biológico, é a cessação da vida, onde a interrupção definitiva das funções vitais de um organismo acaba. Já o sentido metafórico ou simbólico é a transformação ou a mudança. Representa o fim de um ciclo, uma etapa da vida ou a transição para algo novo. O esquecimento ou a perda também, que pode significar o desaparecimento de algo ou alguém da memória. Ou relevância, como uma ideia que morreu. O desapego, que pode simbolizar a renúncia a algo que antes era importante. No sentido emocional, a morte pode ser uma dor intensa e expressa uma sensação de sofrimento extremo, como morrer de saudade ou morrer de amor, de vergonha também. O sentido cultural e o sentido religioso, que é a passagem para outra existência, como a gente já disse, de acordo com cada religião. Já o sentido figurativo no cotidiano, usado de maneira hiperbolizada, por exemplo, morrer de rir ou morrer de cansaço. E esses significados eles variam conforme a perspectiva individual, cultural ou filosófica adotada. Muitas pessoas têm medo da morte porque é algo que ninguém tem certeza, porque no sentido literal, a morte é algo irreversível. A ideia de perder algo ou deixar algo para trás dói muito. O medo da morte é uma emoção universal, enraizada na incerteza, na perda e na nossa vulnerabilidade diante do desconhecido. Embora culturalmente seja evitado, refletir sobre a morte nos ajuda a viver de uma forma mais plena, onde a gente pode valorizar cada momento e focar no que realmente importa. Em vez de temer a morte, a gente pode ver como um lembrete para criar memórias significativas, cuidar das pessoas que a gente ama e deixar um legado positivo. Aceitar nossa finitude pode transformar o medo em motivação para viver com um propósito e autenticidade. Se soubéssemos o momento exato da nossa morte, talvez tivéssemos mais coragem de viver, mas, ao não saber, acabamos por temer, não apenas a morte, mas também o tempo que a antecede, sem perceber que o agora é tudo o que realmente possuímos.